Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão dessa tarde, cumprimentando aos senhores advogados e partes, ao senhor servidor da Justiça, ao senhor procurador e às colegas que hoje vêm nos auxiliar para que nós possamos realizar o nosso trabalho. Não havendo nenhuma objeção, como não houve, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Não tem nenhuma dimensão meu, né? Adiamento não tem, né? Não tinha. Não, eu vou. Adio, porque eu sou o relator, o 15 da pauta, fazer uma melhor análise da questão. Sessenta e nove da pauta, só tem uma aqui também, que é PJI. 69 da pauta, eu sou o relator, compõem a turma, em princípio seria a desembargadora Marilce, mas descobriu-se que ela é impedida para atuar, nesse caso, e aproveitando a presença da doutora Flávia, nós a convocamos para compor. Será o relator Sebastião Barbosa, primeira vogal Flávia Catarina e segundo vogal desembargador João. Embargos de declaração. Deixa eu abrir o óculos. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo interposto por Isaías Borges de Rezende contra o acórdão de folhas que a unanimidade desproveu recurso nos termos do voto do relator, nos autos de agravo de instrumento número 7023 de 2016. Em síntese, o embargante, além de se insurgir contra o resultado do julgamento, alega que é, aspas, perceptível que a omissão foi uma constante nessa demanda, tanto na primeira como nesse agravo de instrumento. Fecho aspas. Afirma que esta Câmara omitiu-se, aspas novamente, quanto à insuficiente fundamentação do despacho de folhas 505, ratificando o indeferimento da prova pericial, tão necessária para confirmar os abusos do banco embargado na cobrança de um crédito de natureza rural. Fecho aspas. Agora em diante, eu vou fazer como o desembargador João faz, tudo que tiver em aspas, eu não declinarei, porque a gente fica só entrecortando o raciocínio. Assevera que, apesar de também entender como desnecessária a prova pericial requerida pela embargante, a Igreja Primeira Turma, a Câmara Civil, incidiu no mesmo erro do meritíssimo juiz Acó, não fundamentando as razões que o levaram a indeferir a prova. Requer o acolhimento dos presentes embargos para o fim de suprir a omissão declinada. As contrarrazões vieram às folhas, pugnando pela rejeição dos embargos. Passo ao voto. O primeiro parágrafo faz remissão ao que nós já falamos e digo: o referido acórdão traz a seguinte emenda: agravo de instrumento, embargos do devedor, decisão que indefere produção de prova pericial, alegação de afronta ao julgado da apelação civil 55.204 de 2014, descabimento da argumentação, decisão que possibilitou a produção de prova oral, viabilidade da decisão recorrida, desnecessidade da prova pericial,
valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença, agravo desprovido. Aí o desdobramento desse acordo. O magistrado da qual, como destinatário das provas, está habilitado a indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias e, assim agindo, não afronta o disposto no artigo 471 do Código de Processo Civil de 73, equivalente ao artigo 505 caput do novo Código, mormente porque se disponibilizou a produção de prova oral. Não se mostra necessária a produção de prova pericial quando há a possibilidade dos valores serem contestados na fase de liquidação de sentença. E digo, malgrado as alegações do embargante, conclui-se que o acórdão não padece de qualquer vício, a teor do disposto no artigo 535 do CPC de 73, e deixando claro o posicionamento de desnecessidade da prova. A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte do voto requerido. Naquela oportunidade eu disse, conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isaías Borges de Rezende, em face da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento, numeração que declino aqui, movida em desfavor do Banco do Brasil, indeferiu o pedido de prova pericial, alegando a sua desnecessidade para fins de aferição de quantia cobrada indevidamente nas cláusulas abusivas questionadas. O objeto do presente agravo consiste em analisar e dirimir se a decisão agravada está ou não escorreita. Nesse aspecto, não vejo como desqualificar a decisão atacada, eis que o magistrado da qual, como destinatário das provas, é o responsável por aferir a necessidade ou não das provas, no caso da prova pericial. Assim agindo, houve por bem o magistrado indeferir o pleito com o seguinte fundamento. A perícia solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida que os cálculos deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença, quando serão definidos os encargos realmente devidos. Continuo. E no tocante à argumentação de que a decisão fere o disposto no artigo 471 do CPC, eis que a questão da necessidade da prova pericial já foi decidida por esse tribunal, na apelação civil 55.204 de 2014, mostra-se ela totalmente descabida, uma vez que não se vê qualquer alusão a respeito ao mencionado julgado, eis que a decisão recorrida também dispôs a produção da prova oral, sendo inclusive designada a audiência e intimadas as partes para, pessoalmente, prestarem depoimento pessoal, seus patronos e testemunhas arroladas. Ressalte-se que o julgado da apelação 55.204 de 2014 assentou que os autos de embargos à execução, número 602 de 2009, numeração única também que declina aqui, que é um número grande, deveriam retornar à instância singela para a devida produção de provas e posterior prolação de nova sentença, uma vez que a sentença objeto da mencionada apelação fora anulada, conforme se vê do acórdão de folhas. No entanto, o magistrado da Cor não está obrigado a concordar com todos os pedidos de produção de prova, restando imperioso concluir que agiu bem o magistrado singular quanto ao indeferimento do pedido de prova pericial em razão de sua desnecessidade, conforme já disposto nesse voto. Em sendo assim, não antevejo qualquer afronta ao disposto no artigo 471 do CPC de 73, o equivalente, repita-se, ao 505 caput do novo Código. Com tais considerações, conclui-se que a decisão interlocutória não está a merecer reprimenda. Diante do exposto, nego provimento. Continuo. Vê-se, portanto, que o intuito dos embargos é rediscutir a matéria julgada, o que é vedado, tendo em vista a ausência dos requisitos que autorizam o manejo dos aclaratórios. Deste modo, inexistentes os vícios alegados no artigo 535 do CPC de 73, os embargos devem ser desprovidos. Trouxe um julgado da desembargadora Clarice e continuei. Vale dizer ainda que a jurisprudência preconiza que o julgador não está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco a rolá-las expressamente, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que trago julgado nesse sentido. Notadamente, continuo, no caso em apreço, o embargante busca o reconhecimento da desarmonia entre o seu pedido e o resultado do julgamento. Todavia, para tanto, deve utilizar o meio adequado para atacar o deciso, através de recurso especial ou de recurso extraordinário, visando a reforma do julgado, jamais por meros embargos de declaração.
Deste modo, constata-se que o julgado não está apto a ser desafiado por embargos de declaração, uma vez que não estão preenchidos os requisitos que o justifiquem. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Como vota a doutora Flávia? Boa tarde a todos os membros da Câmara. Boa tarde, representante doutor Colombo, serventuários, advogados aqui presentes. Eu recebi o memorial, no caso do embargante, agravante, apelante, e a preocupação deles, segundo o memorial, e bem atento ao voto que o senhor leu, é que ao embargante, na execução, cabe provar o ônus da prova. A preocupação é com essa produção dessa prova pericial. Mas se a magistrada insiste em que é desnecessária e fica para a parte da liquidação de sentença, essa questão do ônus da prova já estaria preclusa. Se lá na frente forem alegado que ele não provou nada, não provei porque o judiciário não permitiu. Então eu creio que não há dúvida nenhuma em acompanhar o voto de Vossa Excelência, deixando que o primeiro grau realmente, eu tenho até quase certeza que a magistrada já tem a convicção dela formada e que não necessita realmente da perícia. Então eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Unanimidade, rejeitar os embargos nos termos do voto do relator. Foi meu examinador. 17 da pauta geral, sou o relator. Agravo de instrumento, compõe a Câmara este relator, a desembargadora Marilsen e a doutora Flávia Catarina. Vamos ver se pela ementa se resolve. Recurso de agravo de instrumento, indenização por danos morais, cumprimento de sentença, impugnação aos cálculos do contador judicial, atualização do débito e adstrição aos comandos judiciais, decisão mantida e recurso desprovido. Estando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em consonância com as determinações judiciais e ante a ausência de prova cabal em sentido contrário, forçoso manter intacta a decisão que os homologou. Então, eu estou desprovendo a necessidade da leitura. E Vossa Excelência? A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Esse é o último da participação de Vossa Excelência, depois a desembargadora Marilson continua conosco. É o 31 da pauta geral. É a apelação 44.709 de 2016. Apelação civil, ação de indenização por danos morais, calúnia, difamação e injúria, manutenção do valor fixado, observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, juros de mora, relação extracontratual, data do evento danoso, súmula 54 STJ, majoração dos honorários educativos, cabimento, ocultação para não receber citação por um ano, litigância de má-fé, condenação, recurso parcialmente provido. Cabe ao julgador, ao fixar o valor dos danos morais, operar com a moderação, proporcionalmente em relação ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o feito. Tratando de situação em que envolve partes que não têm relação contratual uma para com a outra, incide a regra da súmula 54 do STJ, juros de mora a partir do evento danoso. O valor dos honorários advocatícios devem remunerar dignamente o profissional, mostrando-se irrisória, a quantia deve ser majorada. Inequívoca a má-fé da litigante, tendo em vista a conduta temerária de ocultação para não receber citação, certificado pelo oficial de justiça e reconhecido pelo juiz que deferiu a citação por hora, ensejando a aplicação da multa prevista na lei processual. Então, R$10.000 foi o valor. E eu estou
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver nos finalmente aqui. Eu estou dando parcial para o recurso para majorar o pensionato de advogado para 20% do valor da causa. Como vota a desembargadora Marilson? De acordo. Doutora? Acordo, acompanho. Proclamo o resultado. A unanimidade é parcial o provimento do recurso. Nós temos do voto do relator e Vossa Excelência, se o desejar, poderá Muito voltar obrigada. ao seu trabalho. Peço licença para me retirar. Eminentes pares, desembargadora Marilson e desembargador João. Há 2 agravos dos instrumentos, o 5 e o 8. Há um pedido de preferência somente no 5. No 8, é verdade. Eu vou fazer, chamar a julgamento os 2. Porque, embora... Excelência, questão de ordem. Tem pedido de preferência no 8 e com sustentação oral. E eu fiz, eu acho que o doutor Hudson e o doutor Renato devem ter feito. É verdade. O senhor tem razão. Mas, de qualquer sorte, então, vamos pelo 8 e vamos ouvir as alegações, a sustentação oral, para que depois nós também chamemos o 5. Por enquanto, só o 8. Tira o 5 aí. Egregia Câmara, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Valdecir Antônio Guadani e sua esposa, em face da decisão interlocutória exarada pelo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da medida cautelar incidental, numeração única que declino aqui, proposta em desfavor dos ora agravados, indeferiu o pleito liminar de sequestro de 2.128 hectares de terras localizados no município de Novo São Joaquim. A decisão asseverou que não se encontravam presentes os requisitos que autorizavam o deferimento. Os agravantes alegam que a decisão... Excelência, desculpa interromper. Eu acho que houve um equívoco na hora de preencher. A sustentação oral é na liminar de antecipação de tutela. É no 5. No 5, então, desculpa. Na hora de preencher são os 2 iguais? Acho que houve um equívoco aí. Bom... Correto. Se quiser relatar os 2... Todos nós estamos sujeitos a equívocos. Sim, correto. Só não se equivoca quem não trabalha, que já está cometendo um pecado de omissão. Correto. Eu deleto virtualmente essa proclamação e vamos passar ao julgamento do 5. Egregia Câmara. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória exarada pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de reintegração de posse e numeração única, que também declino aqui, revogou a liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, nos autos da ação de reintegração de posse, número 73.563, em trâmite perante o juízo civil da Comarca de Novo São Joaquim. Aduzem que o juízo em retratação, nos autos de agravo de instrumento 151.463 de 2015, revogou a decisão agravada, o que acarretou a interposição de embargos de declaração que foram acolhidos, porém, com total afronta ao que havia sido decidido preteritamente, oportunidade em que se verificou a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela e determinou a imediata expedição de mandato de reintegração de posse dos ora agravantes na posse de uma área de 2.128 hectares. Defende que não houve fundamentação para tal ato. Argumentam que se trata de ação de reintegração de posse com pleito liminar, devido à posse ser velha, visando a restituição da posse na área em questão em que são possuidores e foram adquiridas no ano de 1993 e que foram desapossadas dela em razão de um cumprimento equivocado de um revigoramento de liminar que apossou Maria Selma Valois e Moacir Tortato, autores nos autos 7107,
indevidamente em mais 7.403 hectares situado do lado direito do referido córrego. Alegam que com o revigoramento da liminar foi que os agravantes perderam em 2006 a posse sobre a área de 2.128 hectares. Afirmam que dessa área, 4.403 hectares do lado direito do córrego, que Moacir Tortato se aventurou por 8 anos, 2.128 hectares pertencem aos agravantes, que antes de ser desapossados eram eles que tinham a posse discriminada e locada no solo. Tanto é que, desde 2002, havia um contrato de arrendamento entre os agravantes e o senhor José Antônio Gonçalves Viana, mais conhecido como Zeca Viana. Sustentam que demonstraram a posse, pois quando se cumpriu o mandato para desapossamento dos agravantes, quem estava plantando na qualidade de arrendatário era o senhor Zeca Viana. Salientam que com a perda da posse dos agravantes, esses foram obrigados a reincidir o contrato de arrendamento com o arrendatário José Antônio Gonçalves Viana, o qual firmou novo contrato de arrendamento, alterando-se apenas o sujeito arrendante, Moacir Tortato e Maria Selma. Ressaltam que restou constatado e comprovado por meio de perícia que Maria Selma e Moacir Tortato já haviam sido reintegrados na área de 5.300 hectares, e o mandado revigorado, que atingiu a posse dos ora agravantes, havia sido cumprido do lado esquerdo do córrego cabeceira alta, tão logo o mandado judicial não poderia atingir quem estava do lado direito do córrego, como ocorreu quando da reintegração definitiva. Destarte, não poderia a posse de Valdecir Antônio Guandaim e seus familiares sobre a área de 2.128 hectares ter sido atingida pela malsinada ordem judicial, o que restou comprovado pelo resultado da perícia efetivada nos autos da ação de reintegração de posse 67.107, custeada inclusive pelos agravantes. Somente em 2014, vieram à tona esses fatos em 2014. Fato esse superveniente à sentença produzida nos embargos de terceiro. Esclarecem que, de fato, sofreram a improcedência dos embargos de terceiro em prol de Maria Selma e Moacir Tortato. No entanto, em 2014, com a realização da perícia, demonstraram que a posse dos agravantes jamais poderia ter sido atingida. Defendem que a área do lado direito deveria ser restituída a Manuel Cruz Fernandes, de quem, em linha sucessória, os ora agravantes haviam adquirido os 2.128 hectares. Dessa forma, em 7 de setembro de 2014, a posse de 2.128 hectares retornou ao ora agravante Valdecir Antônio Guandaim, o qual sofreu esbulho em fevereiro de 2015 pelos agravados, como faz prova o contrato de arrendamento, que simplesmente excluiu os legítimos possuidores ora agravantes. Afirmam que o esbulho ocorreu com o contrato de arrendamento firmado entre o deputado Zeca Viana e os agravados. Caso contrário, o contrato seria realizado com os agravantes, que são os legítimos e únicos possuidores do imóvel. Alegam que, em momento algum, durante todo o trâmite processual, de 2006 a 2014, os agravados foram possuidores da área em discussão. Requerem a atribuição de efeito suspensivo por entenderem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, determinando-se a imediata reintegração dos agravantes na posse do imóvel. No mérito, requerem o provimento do presente agravo para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, a fim de que os agravantes sejam reintegrados da posse do imóvel e nela permaneçam até julgamento final da ação possessória. O pleito liminar foi indeferido. O juiz Acó prestou informações, noticiando o cumprimento do disposto no artigo 526 do Código de Processo Civil de 73, equivalente ao 1018, parágrafo 2º do novo Código, bem como a manutenção da decisão agravada. Não foram ofertadas contrarrazões, é o relatório, e Vossa Excelência tem o prazo regimental para a vossa sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Barbosa Farias, excelentíssimo desembargador João Ferreira Filho, excelentíssima senhora desembargadora Marilce Andrade Adário, ilustre procurador de justiça, colegas advogados, colegas advogadas,
Excelência, é com grande satisfação que eu retorno à tribuna deste egrégio tribunal. E o faço com muita satisfação, com muita combatividade e com muita energia. O fato em si, Excelência, doutor Sebastião, Tá. Posso retornar? Muito obrigado, Excelência. O fato em si, não havia necessidade deste advogado usar a tribuna. Mas temos que envolver fatos pretéritos que chamam a atenção e para que vossas excelências possam bem julgar, é necessário fazer uma digressão histórica do que tem acontecido nesse processo que se arrasta por mais de 3 décadas. Vejam bem, em 1982, Manuel Cruz Fernandes adquiriu de Isaías Galvão uma área de 12.713 hectares. Ainda em 1982, Maria Selma Valois promoveu uma ação de reintegração de posse contra Manuel Cruz Fernandes, sobre uma área de 5.300 hectares, devidamente delimitada na petição inicial, e que se encontrava do lado esquerdo do córrego Cabeceira Alta ou Lavradinho. A liminar foi deferida em limine litis, e Maria Selma Valois foi reintegrada na posse desse imóvel ainda em 1982. Em 1984, Moacir Tortato adquiriu o objeto litigioso dessa disputa possessória e habilitou-se no processo na qualidade de assistente litisconsorcial. E passaram então a requerer ao juízo, à época em Barra do Garça, salvo engano, o doutor Sebastião de Moraes Filho, que se fizesse um revigoramento da liminar, porque a área não era somente 5.300 hectares. A área abrangia o lado direito com uma área aproximadamente de 12.000 hectares. Foi deferido esse revigoramento e a área foi abrangida por esse revigoramento da liminar. Em 95, devido à irresignação de Manuel Cruz Fernandes, o juiz Juraci Persiani, à época juiz substituto, hoje desembargador já aposentado deste tribunal, determinou então que nos autos dessa possessória fizesse uma perícia. Foi feita uma perícia, desembargadora Marilsen, e olha só que situação. Foi realmente constatado que o revigoramento dessa liminar havia excedido o primeiro mandado de reintegração que fora cumprido. E o juiz Juraci Persiani então decidiu, conforme se infere do laudo pericial do senhor perito, de folhas 281, parte final, o segundo mandado de reintegração de posse foi cumprido além dos limites da área do primeiro mandado, confirmando a alegação do requerido Manuel Cruz Fernandes. Diante disso, determina a expedição de mandado, no sentido de proceder ao senhor oficial de justiça a recolocação das partes na situação resultante do primeiro mandado. Ou seja, devolvendo ao requerido Manuel Cruz Fernandes a posse do lado direito do córrego Cabeceira Alta. Vejam bem, a posse foi restituída a Manuel Cruz Fernandes, a posse do lado direito do córrego Cabeceira Alta. Mesmo assim, Moacir Tortato e Maria Selma Valois continuaram fazendo atos de alienação de posse do lado direito do córrego Cabeceira Alta. Foi quando então Manuel Cruz Fernandes intentou uma cautelar de sequestro. O imóvel foi sequestrado e foi depositado na mão de Manuel Cruz Fernandes uma área de 7.413 hectares do lado direito do córrego Cabeceira Alta. A ação possessória foi julgada procedente. Maria Selma Valois ganhou a ação possessória. Só que na sentença o juiz veio e entendeu que realmente a área não era 5.300 hectares do desembargador João Ferreira, mas sim 12.713 hectares. Este tribunal, pela Augusta Primeira Câmara, manteve a sentença à vida na ação possessória. Diante de toda essa situação, se dando por perdido a pendenga possessória, Luiz Carlos Salesse apresenta então a Manuel Cruz Fernandes o ilustre advogado Dr. Renato Gomes Neri. O ilustre advogado Dr. Renato Gomes Neri promoveu então um recurso especial ao STJ. E lá no STJ ele foi vitorioso. Lá houve o julgamento
no qual o STJ determinou que se adequasse a petição inicial à delimitação da área, que fizesse o cumprimento não em 12 mil hectares, mas em 5.300 hectares, onde havia sido cumprido o primeiro mandado. Olha o que diz o STJ, abre aspas, é de se dizer que, tratando-se de ação de reintegração de posse, sob a alegação de esbulho, portanto, seria de exigir-se, dado o caráter recuperatório, que a inicial descrevesse com rigor a área sobre a qual ocorrera o esbulho. O que não foi feito, limitando-se dita peça a dizer da existência de posse sobre 5.300 hectares, sem maiores esclarecimentos quanto às respectivas confrontações. Tal circunstância, no entanto, não poderia admitir que a sentença viesse a dar proteção maior do que a pedida, para ampliar a área, que vai além do dobro da constante na inicial. Não é caso, porém, de anular-se a sentença, mas de adequá-la ao que foi posto na ação, ou seja, assegurar a reintegração apenas da área de 5.300 hectares que teria sido objeto da reintegração liminar, cumprida por primeira ocasião. Quando esse processo retornou, esse julgamento foi havido em 20 de outubro de 1992, o processo transitou em julgado em 16 de dezembro de 92 e foi baixado a este tribunal do dia 14 de janeiro de 93. Quando o processo chegou em Barra do Garça, o juiz à época decidiu. Pelo que se depreende dos autos, as autoras já se encontram reintegradas na posse. Usque liminar concedida e mantida ao final. Consoante se verifica as folhas e folhas. Portanto, salvo melhor juízo, já observado venerando o acordo do STJ. Portanto, determinou aqui o arquivamento desses autos. Isso em janeiro de 1993. Em junho, dia 17 de junho de 1993, por intermédio do ilustre advogado Renato Gomes Neri, hoje meus clientes, outrora clientes dele, fez uma outra aquisição. Adquiriu 2.128 hectares de José Schmidt Vilela, uma área de 928 hectares, e de Antônio Romero Filho, uma área de 1.201 hectares. Isso em 17 de junho de 2003. Em 30 de junho de 93, em 30 de junho de 93, ele adquiriu então uma posse de 2.128 hectares do sucessor de Manuel Cruz Fernandes, hoje agravado Luiz Carlos Celeste. Veja bem, naquele primeiro processo possessório da desembargadora Marilce, ficou estabelecido o quê? Do lado esquerdo, a posse de Maria Selma Valois, 5.300 hectares. Do lado direito, a posse de Manuel Cruz Fernandes, 7.413 hectares. Esse litígio era estritamente possessório. Em junho de 1993, o meu cliente, outrora cliente do Dr. Renato, adquiriu o domínio de uma área de 2.128 hectares. E segundo a argumentação do meu cliente, o doutor advogado também o aconselhou que adquirisse a posse do sucessor de Manuel Cruz Fernandes. Assim ele estaria intacto, não haveria nenhuma agressão à sua posse. Inclusive, no contrato de compra e venda, ele assumiu um compromisso de pagar certos honorários devido ao doutor Renato Gomes, que José Schmidt e Antônio Romero Filho ficaram devendo, e devido a essa transação ele assumiu o compromisso de pagar o doutor Renato. Muito embora um processo já arquivado, em dezembro de 1993, 1 ano e 2 meses após o julgamento do STJ, por surpresa aparece um pedido de desarquivamento do processo possessório. E engraçado que esse processo foi desarquivado lá em 93, até hoje tramita. Processo já extinto, tudo delimitado. E Moacir Tortato faz um pedido para o juiz à época. Um pedido de cumprimento, para expedir um cumprimento de mandado definitivo de reintegração de posse. O juiz, não sei se analisou bem o processo ou não, determinou que se fizesse o cumprimento definitivo da reintegração de posse, quando já havia perícia dentro do processo, falando que ela estava reintegrada desde 82. Esse mandato foi que, quando do cumprimento, pulou o córrego, ultrapassou o córrego e veio atingir o lado direito do córrego cabeceira alta, o lavradinho, vindo a atingir, então, a posse já do ora agravante. Relações jurídicas distintas. O primeiro processo possessório já havia terminado, já estava arquivado, e devido a uma manifestação do advogado, ele foi ressuscitado. O que aconteceu, então?
Devido à agressão frontal à posse, o meu cliente promoveu embargos de terceiro, no qual foi-lhe deferida liminar. E também suspendeu o pagamento remanescente que havia para com o advogado Renato Neri, porque ele havia lhe garantido um negócio lícito, e de fato é. Renato Gomes Neri, então, promoveu a ação de execução cobrando esses valores, ele pagou em juízo. Mas fato é que em 93, quando o meu cliente assumiu a posse, o imóvel, que era todo bruto, mata, foi desmatado, destocado, foi gradeado, foi arado, foi feito drenagem e se tornou uma terra fértil de alta produtividade. De 93 a 2001, os meus clientes plantavam no imóvel. Plantavam soja, arroz, feijão e algodão, milho. Em 2002, arrendou esse imóvel para o então deputado José Gonçalves Viana, Zeca Viana, que permaneceu nesse imóvel sobre relação de locação até 2006, quando então, os embargos de terceiro foram julgados improcedentes. E por que foram julgados improcedentes? Nessas ações de embargos de terceiro, desembargador João Ferreira, foram feitas 4 perícias. As 3 primeiras, todas favoráveis ao meu cliente. Ou seja, o seu domínio corresponde com sua posse, aqui é o seu imóvel. Mas todas elas foram impugnadas e o juiz não homologou nenhuma das 3. A última perícia, a 4ª perícia, mesmo com impugnação do meu cliente, à época do advogado que militava para ele, houve a impugnação. Coincidência ou não, o juiz que, à época em Barra do Garça, um dos ilustres juízes que lá estavam, era filho de Moacir Tortato, Dr. Moacir Rogério Tortato. E o mais engraçado, esse processo assim que abriu com marca de Novo São Joaquim, esse litígio, quando lá estava, não produzia, não andava. Era um processo natimorto. Juiz Moacir Rogério Tortato, juiz diretor do Fórum de Novo São Joaquim, juiz titular do Fórum de Novo São Joaquim, qualquer decisão tinha que deslocar o processo a Barra do Garça ou Campinápolis para outro decidir. Mas isso não é o mais importante. O meu cliente perdeu a posse nos embargos de terceiro, que jamais poderia ser atingido, porque o mandado não poderia pular o rio. Era o limite, era o rio, lado esquerdo e lado direito. Ele hoje responde a um cumprimento de sentença desse embargo de terceiro. Hoje ultrapassa a cifra dos 12 milhões de reais. Mas isso não é o engraçado, não. O engraçado é que esse tribunal, por intermédio da Augusta Primeira Câmara Civil, ilustre desembargador Orlando de Almeida Perry, determinou em 2000 que se fizesse uma nova perícia, para que acabasse de vez essa celeuma. E essa perícia, desembargador João Ferreira, só foi realizada em 2012. 12 anos após. 12 anos após. E coincidência ou não, digo novamente, esse processo andou depois que o doutor juiz Moacir Rogério Tortato desagou daquelas bandas e veio parar aqui na capital, ou aqui remanescente, próximo, aqui em Várzea Grande. E foi feita a perícia. E como mentira tem perna curta, constatou-se que de fato Maria Selma Valois já havia sido reintegrado do lado esquerdo e que jamais esse mandado poderia ultrapassar o córrego cabeceira alta ou lavradinho, jamais poderia atingir a posse dos horas agravantes Valdeci Antônio Guadanin. E mesmo assim ele perdeu esse processo. Mas o mais importante não é isso. Porque, também influenciado por Luiz Carlos Salesse, Valdeci Antônio Guadani veio a Cuiabá e contratou também o ilustre advogado Renato Excelência, Gomes. menos de 2 minutos. Renato Gomes Neri. Renato Gomes Neri deu cumprimento à determinação do ilustre desembargador Orlando de Almeida Perry. Foi feita a perícia. E constatou então todo esse equívoco. Então, ficou analisado isso, o que o juízo fez? Olha, se está feita a perícia, nós temos que devolver o lado direito, que seja Manuel Cruz Fernandes. E determinou a devolução da área de 7.403 hectares do lado direito a Manuel Cruz Fernandes, que quando foi feita essa perícia, constatou que não era 7.000, era 6.996 hectares. E o advogado Renato habilitou nesse processo de ação de reintegração de posse ele, com uma área de 2.579 hectares, Valdeci Antônio Guadani, o meu cliente hoje, cliente dele outrora, com uma área de 573 hectares, e Luiz Carlos Salesse com uma área de 2.000 e poucos hectares. Resumindo, hoje eles não querem entregar essa área para o meu cliente. Motivo esse que o meu cliente promoveu uma ação de reintegração de posse contra o ilustre advogado. E olha só,
Meu cliente adquiriu o imóvel em 1993, tomou posse, ficou lá, saiu por ordem judicial. A posse, o contrato do Dr. Renato, ele é de 2001. Meu cliente saiu do imóvel em 2006. Ele nunca possuiu um único dia qualquer imóvel. Quando meu cliente perdeu a posse em 2006, Moacir Tortato veio e continua arrendando o imóvel ao próprio José Gonçalves Viana. Quando Moacir Tortato perdeu agora em 2014, tinha que restituir, Renato correu e fez um arrendamento com José Gonçalves Viana, do mesmo imóvel. É delimitado, os contratos de arrendamento que estão aí dentro provam a posse do meu cliente. E aí, conversado, falou que não tinha direito, que ele procurasse o direito dele, e aí nós estamos fazendo isso, buscando o direito. Muito obrigado pela atenção, Excelência. Excelência, não dá para concluir por causa do outro cautelar de sequestro? Nós temos dois julgamentos interessantes. É interessante, mas nós estamos tratando deste. Tá. Vossa Excelência me perdoe, mas não vai. E também não vou conceder a palavra ao advogado que fez menção de assomar a tribuna, porque só um pedido de preferência, não há expressamente um pedido de sustentação oral, de modo que só vai ficar nessa sustentação oral. Muito de Vossa obrigado, Excelência. Isso aí está tudo documentado, hein, Excelência? Está tudo documentado no processo. Eu não estou fazendo nenhuma acusação leviana. Muito pelo contrário, eu respeito o ilustre advogado. Mas isso aí está documentado. Vamos encerrar a discussão e digo a Sua Excelência, o doutor Nelson, Renato Neri, que, por acaso, se há injúrias assacadas contra Vossa Excelência, em momento oportuno o senhor poderá fazê-lo. Não vamos resolver isso em questão de ordem. Data máxima vênia. Eu vou concluir o julgamento, Excelência. Peço a vossa compreensão. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de reiteração de posse, revogou a liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida, nos autos da ação de reintegração de posse, em trâmite perante o juízo civil da comarca de Novo São Joaquim. Primeiramente, isso a ressaltar que o objeto desse agravo consiste em analisar apenas e tão somente a correção ou não da decisão interlocutória, sendo vedado o tecer considerações de maneira antecipada ao juízo monocrático sob pena de supressão de instância. Neste viés, vê-se que a questão mostra-se altamente litigiosa e controvertida, tanto que houve aí um princípio de discussão acalorada a respeito disso. De modo que a causa, a meu ver, merece análise cuidadosa, principalmente por parte do juízo singular, que deve, durante a instrução processual, por meio das provas produzidas, formar o seu livre juízo e motivá-lo. Nesse momento processual, dentro de uma análise limitada, tenho que a decisão não merece reparos. Afinal, conforme foi informado, o juízo competente deferiu liminar em favor dos autores, determinando a reintegração na posse da área contida da inicial. Entretanto, os requeridos Renato Gomes Neri e Luiz Carlos Salesse agravaram de tal decisão e, em sede de agravo de instrumento, conseguiram liminar em seu favor, no sentido de suspender a referida decisão ACO. Ao ser, tudo isso em aspas aqui, que eu não vou declinar para que nós tenhamos um raciocínio mais lógico. Ao ser notificado para a apresentação de informações, o magistrado exerceu o seu juízo de retratação previsto e determinou a revogação da liminar concedida em favor de Valdeci Antônio Guadanin e Clarice Guadanin, visto que a posse dos requeridos é mais ou data de mais de ano em dia. Tal decisão fora proferida no corpo das informações prestadas, o que ensejou a interposição de embargos de declaração acolhidos às folhas. Convém ressaltar, portanto, que os argumentos lançados neste agravo de instrumento não se mostram suficientes a desqualificar a decisão atacada, que, inclusive, com mais elementos de prova, pode perfeitamente ser revista pelo juízo ACO. Assim, mantém-se a decisão, cujo pequeno trecho é o seguinte: a decisão proferida anteriormente foi equivocada. Da melhor análise dos autos, percebe-se que a razão, por hora, encontra-se com agravante, na medida que a posse dele é mais de ano e dia, fato que impossibilita a reintegração ao agravado, como erroneamente foi decidido por mim, fecho aspas. Desse modo,
digo, há obstáculo considerável à reintegração de posse dos ora agravantes. Trago várias jurisprudências desse tribunal nesse sentido. Peço licença para não proceder à leitura para que nós otimizemos o nosso tempo. Nesses termos, considero pertinente a transcrição de parte da decisão lançada no agravo instrumento. Está aqui para a documentação, também não farei a leitura, porque tudo tem a ver com isso. E eu estou, ao fim e ao cabo, desprovendo esse agravo. Como vota a desembargadora Marilsen? Senhor presidente, eu peço imensas vênias, mas eu gostaria de fazer uma análise mais detalhada e confesso que, sob o meu ponto de vista, vi uma certa complexidade na evolução. Não tem certa complexidade. Tem na evolução toda a dos complexidade. fatos processuais, né? Começou em Barra do Garças, depois... E dizer que há 4 apelações sobre a minha relatoria, que envolve também, de certa forma, toda outros essa... julgamentos já ocorridos aqui pela primeira Câmara, dos quais não participei. Então, eu prefiro me aproximar dos autos. Sim. E peço mais uma vênia ainda para que seja feita a degravação da fala do eminente advogado, para que eu possa também cotejar com as assertivas ali Perfeito. colocadas na tribuna. Já, Somado ao voto de Vossa Excelência, obviamente. O vosso pedido será atendido. Eu só não atenderei no sentido das vênias. Eu considero que desnecessária por óbvio essas vênias. Toda e qualquer manifestação, seja em sentido contrário ou em harmonia com o voto, são absolutamente necessárias e salutares. De modo que eu, nesse ponto, eu... O 8 também guarda... também é primo em primeiríssimo grau. Agravo de instrumento, cautelar, sequestro de bem imóvel, pleito liminar indeferido, ausência... Eu estou considerando que eu estou... O 8, tá? Tem só pedido de só preferência. Esse aqui é só preferência. Esse tem, mas a sustentação é 1 minuto. Não, é só preferência. Vamos aqui. Agravo de instrumento, cautelar de sequestro de bem imóvel, pleito liminar indeferido, ausência de requisito necessário ao deferimento, fumo boniuris, posse dos agravados a mais de ano e dia, admissibilidade de edição, agravo desprovido. Eu estou desprovendo ambos os agravos e Vossa Excelência irá visitar as razões de um, aproveite e visita as razões de outro. E na outra assentada nós estaremos aqui novamente. Excelência, na outra assentada eu não vou ter oportunidade de usar a tribuna. Eu só queria usar 1 minuto e dizer, desembargadora Marilsen, que nós entramos com a medida cautelar de sequestro devido ao fato de que, agora, recentemente, nessa última safra, o doutor Renato Gomes levantou mais de R$1.200.000 aproximadamente, que estava depositado, que nós pedimos de sequestro para depositar em juízo. Nós pedimos para depositar em juízo, por isso nós queremos o sequestro desse imóvel. Doutor, vamos... Tudo bem. Vamos... É só para que Vossa Excelência analise depois. Porque, na verdade, controlar advogado é a arte mais difícil que tem. Então, o senhor também não fala e está resolvido o problema. Senhor presidente, só uma colocação. Como a necessidade de vir a degravação também, semana que vem não é possível de trazer o voto. Sim. Então, eu peço que seja Pode ser Obrigada. Só em outubro agora. Então, desembargador João, no 5. Eu quero dizer o seguinte, que o problema aqui me parece muito simples nesse caso, se bem compreendi o voto de Vossa Excelência. A impossibilidade jurídica de concessão da liminar de reintegração de posse quando já se ultrapassou aquele interstício mínimo que a lei exige. É só isso, quer dizer, é um fato objetivo. É contar nos dedos para saber se cabe ou não cabe. Então, é claro que o calor mais intenso, que vai devastar pretensões, direitos e vidas, etc., vai estar no julgamento das apelações. E aí sim, o núcleo da questão vai ser desenvolvido. Agora aqui não, aqui é simplesmente
se cabe ou não a concessão dessa medida possessória, liminarmente, em razão da afluência ou não do prazo de 1 dia. Isso foi contado nas mãos, não dá porque só tem 10, 5, 10, 20. Mas eu vou pedir, eu vou acompanhar já de imediato o relator com a possibilidade de... Em ambos. A conclusão do número 8 em face do pedido de vista da primeira vogal, já contando com o voto acompanhando o relator de Sua Excelência o desembargador João. O mesmo se dá em relação aos 5, e que o desembargador João antecipadamente já me acompanha, e Sua Excelência a desembargadora Marício pede vista, que trará 2 sessões após. É isso? Item 29 da pauta geral, são participação de Sua Excelência, o nobre procurador. 26. O 26, 29 na pauta. É pelo não conhecimento. Ratifico o parecer escrito. De Nilo. Que na atuação nem consta aí como apelante, eu mandei incluir o... E agora, confio? Mas eu já mandei para o já certificar a atuação e consta como apelante, mas ele proporcionou. Senhor procurador, a senhora diretora está a dizer que esse parecer se refere ao apelante Nilo Santiago Viana. E há a senhora Julieta de Souza é também apelante. Tem parecer nesse sentido? É o mesmo parecer aqui. Ou é pelo provimento ou pelo não conhecimento? É pelo não conhecimento. De ambos os... Perfeito. De ambos? Eu digo, apelações cíveis, ação de inventário, extinção sem julgamento do mérito, ausência de individualização do bem, impossibilidade, perícia determinada em ação diversa, possibilidade de utilização nesses autos, princípio da instrumentalidade e da razoabilidade, sentença cassada, recurso de Julieta de Souza Viana provido, recurso de Ricardo da Silva Monteiro e Lucia Helena Souza Viana Monteiro provido, recurso de Nilo não conhecido. Então, tem um voto escrito aqui nesse sentido. Eu estou dando provimento à apelação de Julieta, também a de Luiz Carlos, e não conheço a de Nilo. Vossa Excelência precisa da leitura? Como vota Vossa Excelência? De acordo. Por que aqui? Ela, coloca o nome dela. Vossa Excelência está de acordo também? À unanimidade, deram provimento à apelação de Julieta de Souza Viana e Ricardo da Silva Monteiro e outros, assim como à unanimidade deram provimento à apelação de Luiz Carlos Alves de Melo e não conheceram a apelação de Nilo. Então, em parte, em desarmonia com o parecer ministerial.
Mas como que vai ser? Para julgamento normal. Normal. O primeiro julgamento de um processo virtual. Só que nós materializamos porque há uma inconsistência ainda. Nós vamos votar e o meu pessoal lá depois virtualiza, se é que se pode utilizar uma expressão, porque eu sou jejuno nessa questão de informática, eu posso falar essas besteiras. O processo é eletrônico, mas vai ser material, digamos assim. Aqui, cadê a emenda? Recurso de agravo de instrumento, alegação de ausência de intimação para audiência, não comprovada, intimação regular, nome do patrono constituído, à época da audiência, decisão mantida e recurso desprovido. É válida a intimação para audiência quando realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, na qual consta o nome da parte e o nome do patrono constituído na época. E o número para que as nossas servidoras se situem só os primeiros. 1000, quer dizer, 1000, segue 640. Identifica aí? Então vai, traço 47, ponto 2016, ponto 8, ponto 11, seguem-se 4 zeros. Did you play the guitar yesterday? Vossas Excelências estão de acordo? À unanimidade, desprover o recurso, nós temos no voto do relator. Desembargadora Marilson, nós temos aqui o entendimento que conhecemos os votos aqui, que nós julgamos por bloco. Mas eu vou ler a emenda em homenagem a Vossa Excelência. 18. Agravo de instrumento 89.516, é isso mesmo, de 2016. Agravante espólio de Edson Nolasco Guimarães, representado por seu inventariante Edson Nolasco Guimarães Filho, agravado Banco da Amazônia. Recurso de agravo de instrumento, ação de execução de título extrajudicial, artigo 1018 do novo Código de Processo Civil, descumprimento, arguição e comprovação pela parte agravada, inadmissibilidade do recurso, recurso não conhecido. A unanimidade não conhecer do recurso, nós temos do voto do relator. Invoca o princípio da lealdade. Eu vou só fazer o número. Então, naqueles em que há dois recursos, o 32, não foi conhecido o recurso da cooperativa Sicredi, desprovidos o recurso de Olívia, Indústria e Comércio de Cereais, assim como do Banco Bradesco. Os 35, Castoldi Diesel Limitada, parcialmente provido. O recurso de Oriza Brasil Agroindustrial, desprovido. 39, recurso da Oi provido e prejudicado o de Rosângela Aparecida. E no 56, ambos os recursos desprovidos. Senhora Simone, certa? Desprovidos 2, 4, 6, 7, 9, 20, 33, 62, 64.
parcialmente provido. Eu digo parcialmente que há 3, mas 2 já foram julgados, então resta apenas um, que é o 43, parcialmente provido. Embargos rejeitados, 70, 75, 76, 77. Embargos acolhidos parcialmente, 74. Recursos providos, 10, 13, 14, 47, 63. Vossa Excelência tem, desembargador João? Então, declaro encerrada a sessão, agradecendo a desembargadora Marilson por compor quórum conosco e cumprimentar as servidoras pelo belíssimo trabalho que desenvolvem, dando arrimo aos nossos trabalhos também. E ao senhor procurador, sempre bem-vindo.